Fala galera, hoje eu quero compartilhar com vocês uma mensagem sobre sermos discípulos ou sermos multidão. Eu sou André Maldonado e esse é o canal do JC na Veia. Lá em Mateus 13, do verso 10 em diante, a gente lê o seguinte, ó. E acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: Por que lhes falas por parábolas? Ele, respondendo, disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Então Jesus tinha contado algumas parábolas ali para a multidão que estava em volta dele. Os discípulos, e aqui a gente já vê uma diferença, né, da multidão para os discípulos, se viram para Jesus e perguntam: Senhor, por que o Senhor fala para eles de uma maneira, com eles de uma maneira que eles não conseguem entender? E daí Jesus responde, né, fala: Porque para vocês é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas para eles não. Os discípulos não se contentam com isso. Jesus até continua explicando. Ele diz o seguinte a partir do verso 12. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: Ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. E daí aqui, no versículo 15, a gente tem a chave para entender esse texto. Está escrito assim: Porque o coração desse povo está endurecido, e ouviu de mau grado com os seus ouvidos e fechou os olhos, para que não veja com os olhos e ouça com os ouvidos e compreenda com o coração e se converta e eu os cure. Esse versículo 15 aqui tem bastante coisa para a gente entender, né? Uma delas é que Jesus diz porque o coração deles está endurecido. É por isso que eles ouvem, mas não entendem. E é por isso que neles se cumpre a profecia. O coração desse povo está endurecido. A multidão ia até Jesus para ter os milagres, para ter as curas, para ter a bênção, para ver o pão ser multiplicado. Eles queriam isso. E, gente, não tem nenhum problema com isso, tá? Todo mundo quer a bênção, né? Os discípulos que andavam mais próximos de Cristo recebiam os mistérios do reino dos céus. Ao mesmo tempo, recebiam também as palavras duras, os ensinamentos que incomodavam, que tiravam eles de uma zona de conforto espiritual, natural. Para eles era dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas para a multidão que estava atrás da bênção, que estava atrás da multiplicação, que estava atrás da cura, para a multidão, Jesus falava por parábolas porque o coração estava endurecido. O que eu aprendo aqui é que uma das coisas que a gente precisa entender é que a palavra precisa nos transformar. Aquilo que nós lemos, estudamos, aprendemos, ouvimos no culto, precisa nos transformar. O nosso coração não pode estar endurecido para a palavra de Deus, para aquilo que Deus nos ensina, para aquilo que Deus fala conosco, galera. Precisamos ouvir, compreender e aplicar a palavra nas nossas vidas. O nosso coração precisa ser uma terra fértil. Jesus conta essa parábola, né? Da semente que cai em boa terra. O nosso coração precisa ser uma boa terra e não estar endurecido. O versículo 15 continua, né? Jesus fala que para que não veja com os olhos e ouça com os ouvidos e compreenda com o coração e se converta e eu o cure. Falando do coração, né? Que o coração se converta e o coração seja curado. Nós precisamos abraçar a palavra de Deus, abraçar a semente que cai no nosso coração, para que nós nos convertamos, para que nós sejamos curados. A intenção de Jesus ao nos ensinar, ao lermos a palavra, é que nós nos convertamos e sejamos curados. Mas se o nosso coração está endurecido, a gente não vai entender, a gente não vai receber isso. A gente precisa refletir sobre isso, galera, porque o nosso coração não pode estar endurecido. A gente precisa refletir sobre isso porque nós precisamos ouvir a palavra e praticar a palavra. Eu creio que todos nós temos algumas áreas das nossas vidas onde a gente pratica a palavra, a gente ouve, a gente aprende e pratica, e algumas outras áreas onde a gente não pratica tanto assim ainda. E nessas áreas a gente precisa
fazer uma reflexão com calma, orar em relação a isso e começar a praticar a palavra. O nosso coração não pode estar endurecido para uma área específica. Nós precisamos deixar que Jesus seja dono das nossas vidas em toda a nossa vida e não apenas em algumas áreas. Nosso coração não pode estar endurecido para a palavra. Versículo 16 continua dizendo: mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Então o que Jesus termina dizendo, ele fala assim, olha, felizes são vocês, que ouvem com os ouvidos, que praticam a palavra, que aplicam aquilo nas vidas de vocês. E veja, os discípulos não eram perfeitos, né? A gente sabe que os discípulos tinham várias questões para tratar ainda. Mas Jesus olha para eles e fala, vocês conhecem os mistérios do reino dos céus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando. Bem-aventurados são vocês. Jesus não está falando sobre perfeição, Jesus está falando sobre obedecer a palavra, sobre receber a palavra no coração e fazer com que essa palavra dê fruto nas nossas vidas. Que nós não endureçamos os nossos corações para a palavra de Deus. Que seja assim sobre a sua vida, que seja assim sobre a minha vida, que o nosso coração seja uma terra fértil. É isso, galera, uma mensagem bem simples, é uma mensagem bem rápida, para você refletir, para você aplicar na sua vida, foi isso que a gente falou hoje, né? Mas se você quiser ministrar essa palavra na sua célula ou numa reunião que você vai fazer, toma muito cuidado, né? Você ouviu essa mensagem no YouTube. Se você está caindo aqui pela primeira vez no canal, principalmente, você ainda nem me conhece, se você já está aqui há mais tempo, já sabe os princípios que eu sigo para compartilhar a palavra aqui, já pode ir um pouco mais tranquilo. Mas é importante que, antes de mais nada, você reflita nessa mensagem e aplique ela na sua vida, antes de sair ministrando só porque você viu aqui. Agora, dá para você ministrar essa mensagem, adapta para o teu contexto, mas vamos ficar na realidade da palavra de que Jesus tinha uma separação muito clara entre os discípulos e a multidão. A multidão ia atrás de Cristo para a bênção. Os discípulos iam atrás de Cristo para serem como Cristo, para aprenderem de Cristo. Dos discípulos ainda tinha um grupo especial que eram os apóstolos e outros grupos ali. Hoje eu falei só sobre a multidão e os discípulos. Já tinha uma diferença entre esses dois grupos, Jesus deixa bem claro aqui. O foco da ministração é mostrar que nós precisamos ter um coração aberto para o que a palavra nos ensina. Isso pode acontecer na célula, pode acontecer na leitura da palavra, pode acontecer num vídeo do YouTube aqui, pode acontecer no culto, pode acontecer em vários lugares. A gente precisa ter o nosso coração aberto para receber a palavra, para a nossa vida ser transformada, nosso coração tem que ser uma terra fértil. Se você quiser alongar um pouco essa ministração, usando mais referências, dá para fazer ela como eu fiz aqui, só com essa referência, mas usa também a parábola da semente, né? Da semente que cai no caminho, do semeador. Desculpa, falei o nome da parábola errado, né? Parábola do semeador. Que se conecta completamente com o que a gente está falando. Dá para você alongar um pouquinho a ministração. É legal interagir bastante com o teu grupo, né? Vou falar célula aqui só para ficar mais simples, com a tua célula nessa ministração. Deixa eles darem exemplos, deixa eles falarem de outras situações que eles passam, onde eles conseguem obedecer a palavra e o coração deles é uma terra boa. Momentos onde eles não conseguem obedecer a palavra e estão um pouco mais endurecidos, compartilhem experiências sobre isso. Vai ter experiência de vitória, vai ter experiência de luta, porque todos nós, como eu falei aqui, né, no começo do vídeo, temos áreas das nossas vidas onde a gente obedece mais facilmente a palavra e áreas das nossas vidas onde a gente tem um coração um pouco mais duro. É normal isso. Dá para compartilhar bastante sobre isso com a célula. Galera, é isso. Acho que para ministrar essa mensagem dá para você fazer de várias formas, mais curtinho só com o texto que eu li, um pouco mais longo usando outras referências. Dá para você usar mais referências falando de discípulos e multidão também. Se quiser falar da multidão que seguia Cristo só pelas bênçãos, por exemplo, tem vários textos que falam sobre isso. Não quero me alongar muito mais no vídeo, gente, é isso. Se ficou alguma dúvida, manda aqui nos comentários. Se quiser compartilhar alguma coisa, manda aqui nos comentários. Deus abençoe a sua vida. Paz.